Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui nós estudamos diariamente, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na quarta e última parte do livro, que trata das esperanças e consolações. E é composta por 2 capítulos. Nós estamos no segundo capítulo, Penas e Gozos Futuros. E aí esse futuro se dará ao retornarmos ao mundo espiritual pela desencarnação. E as penas e gozos são as consequências naturais da qualidade das escolhas que fazemos na nossa encarnação através do livre arbítrio. Sendo assim, vamos para a nossa questão de hoje, nós que estamos no subitem, que é o último subitem do Livro dos Espíritos. Paraíso, inferno, purgatório. Paraíso perdido, pecado original. Hoje vamos para a questão 1013. E Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: que se deve entender por purgatório? O purgatório é um termo da doutrina católica, ok? Nem céu, nem inferno, purgatório. Vamos então ouvir o que os espíritos superiores nos dizem. Que se deve entender por purgatório, dizem os espíritos. Dores físicas e morais. O tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Então, aqui os espíritos estão dando um outro conceito diferente do conceito dado pela doutrina católica. Para a doutrina católica, o purgatório é uma região entre o céu e o inferno. Espíritos que, por alguma razão, ainda não foram nem para um nem para outro, e estão lá aguardando alguma coisa que a doutrina católica diz e confesso, não sei. Mas ao que nos atemos é ao conceito que tem a ver com a doutrina espírita, que não é um conceito espírita, mas apenas para entendermos o que para nós espíritas seria compatível com um estado purgatorial. Purgarmos. Nós erramos, e até corrigirmos o nosso erro, o mau uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos purgar, nós vamos expiar as nossas faltas. Então, eles respondem: dores físicas e morais, o tempo da expiação. A expiação só vai terminar para nós quando nós, depois do arrependimento, reparamos as nossas faltas. E aí superamos aquela lição mal aprendida ou não aprendida, e aí superamos a expiação. A prova ou expiação é dada como fechada, completada. E eles continuam, é quase sempre na terra, ou seja, como encarnados, que fazeis o vosso purgatório. Sim, aqui é que vamos, já expiamos na espiritualidade, mas expiamos no sentido da dor moral, não é? Mas a superação do erro se dará apenas aqui na carne. Como nós podemos ter aulas, estudar em casa, mas só vamos passar de ano, superar aquela série, aquele ano letivo escolar, depois das provas, não é isso? É isso. E as provas e as expiações se dão na carne, se dão aqui, quando encarnados.
É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. E agora Kardec vai fazer um comentário dizendo-nos assim, sobre essa questão. O que o homem chama purgatório, o homem é o espírito encarnado. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, é o que estamos falando, né? Para, não na doutrina católica, entendimento católico, mas para nós, né, e Kardec deixa isso claro, assim como o Éden, não é? Esse jardim paradisíaco, né? Um paraíso em que moravam Adão e Eva. Isso é uma alegoria. Aliás, se forem procurar no YouTube, vão ver, não é? O Pinga Fogo, esse programa da Rede Tupi de 1974, se eu não me engano, 73. São alguns programas, poucos. E tem uma pergunta que é feita até por um pastor, porque é Chico Xavier que vai responder perguntas. Na verdade, quem as responde é Emmanuel. Mas quem as dá materialmente é Chico, não é? E um pastor evangélico pergunta a Chico sobre Adão e Eva, né, sobre esse paraíso perdido, do qual eles foram expulsos após a maçã e isso tudo. E na resposta, Chico deixa bem claro, né, que é uma alegoria. Uma alegoria. É uma história que se vale dessas figuras e desse contexto para falar de uma situação que aconteceu, mas nos traz essa situação, não é, desse êxodo em forma dessa história, né, do Éden, do jardim do Éden. Então vejamos. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, pela qual se deve entender não um local determinado, mas o estado dos espíritos. Então, o purgatório não seria um local, mas sim o estado vibratório, moral, dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos bem-aventurados, dos espíritos puros. Então, até lá, haverão situações a serem melhoradas, corrigidas, melhoradas. Operando-se a purificação por meio das diversas encarnações, e aí não é nós no estado de espíritos errantes, aqueles que ainda têm que encarnar para continuar a progredir, até que em determinado momento chega-se à condição de puro espírito, não é? Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. 1014 pergunta Allan Kardec: como se explica que espíritos cuja superioridade se revela por sua linguagem tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, segundo a ideia que deles fazemos vulgarmente? Então, a ideia que deles fazíamos, né, lá no meio do século XIX, vulgarmente, é a ideia que a Igreja Católica nos deu sobre isso, né? Sobre inferno, sobre purgatório. Mas aqui a pergunta é: como se explica que espíritos cuja superioridade se revela por sua linguagem tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, segundo a ideia que deles fazemos vulgarmente? Então,
espíritos deram respostas sobre purgatório e sobre inferno dentro do que já se entendia que seria isso. Vejamos a resposta dos espíritos. É que falam uma linguagem que possam ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Vejam, de novo aquela história da semântica, os nomes. A ideia é esta, é isso que eles estão a falar, não é? Quer dizer, o inferno é aquela dor moral quando estamos atormentados com os nossos erros. Estamos mesmo no inferno. Este tormento, muitas vezes o remorso, a culpa. E a nossa consciência clama por reparação. E isto vai se consistir no inferno. Quando nós estamos expiando, esse é o purgatório. Não é? Por quê? Porque às vezes nos valemos do que já é conhecido e damos uma roupagem simplesmente porque se a pessoa já chegou até ali e ali já tem um entendimento bom, ótimo, vamos aproveitar isso então. Vamos só acertar algumas coisas e a pessoa então passa a entender o que seria o inferno consciencial, ou seja, da consciência diante do erro, depois de desencarnar, nessas penas futuras, e como seria o purgatório, que seria expiarmos até superarmos os erros. Fica mais fácil de entender? Por quê? Porque o conceito de inferno e o conceito de purgatório já estava assimilado no ser humano de então. Não é? Continuam os espíritos respondendo. Quando essas pessoas, vamos repetir só para lembrar, é que falam uma linguagem nos espíritos superiores, utilizando já esses conceitos conhecidos, falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão imbuídas de certas ideias preconcebidas já, não é? Como, por exemplo, o inferno e o purgatório, eles, né, elas, essas pessoas, os evitam. Quando essas pessoas encarnadas estão imbuídas de certas ideias, não é, preconcebidas, os espíritos, então, que trazem as respostas e os esclarecimentos, evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de não ferir suas convicções. Que não é este o objetivo. O objetivo é tentar explicar como se dá o sistema. Não é? Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções da sua oratória, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Fato. Então, temos que manter a didática que facilite o entendimento e que não crie obstáculos ao entendimento. E é claro que se nos sentirmos desconsiderados em nossas crenças, já vai haver um enorme obstáculo para levarmos adiante a nossa vontade de entendermos o que quer que seja. Não é? Questão 1014A. Meu Deus, já 14 minutos? Não vamos poder entrar na 1014A. Vamos ficar, então, na 1014 hoje. Vemos, então, a 1013 e a 1014. Amanhã continuamos aqui nas nossas últimas questões com o projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, amigos. Até lá, amigos. Muita paz a todos.